Senhor, juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Você pediu e a editora Betel atendeu. E é muito bom ter a sua companhia. Recebendo aqui nos estúdios nosso querido pastor César Rosa de Mello. Seja muito bem-vindo, pastor. E também a Juventude de Cristo tem representante. Eu estou falando dela, Diaconisa Laiane Carvalho. Seja muito bem-vinda. E também os rapazes têm vez aqui. O nosso querido obreiro Felipe Pinheiro. Seja muito bem-vindo. E a lição de número 13, a nossa última lição do trimestre, traz por título Lições do Período Monárquico. E eu já tenho a pergunta ao nosso comentarista, pastor César Rosa de Mello. Querido, responda pra gente. Deus condenou ou aprovou o regime monárquico? A paz do Senhor, nação madureira, a paz do Senhor, Tianinha. Estamos aqui para estudar a 13ª lição, a última lição do trimestre, e nada mais justo do que fazermos uma análise sobre a monarquia em Israel. A primeira questão estabelecida aqui é que quando Israel escolhe um rei, Samuel fica triste e vai falar com Deus. E Deus vira para Samuel: olha, Samuel, eles não estão te rejeitando não, eles estão rejeitando a mim para que seja rei sobre eles. Então a primeira questão aqui é a rejeição. E quando nós estudamos afinco o texto, vai estar lá que eles queriam um rei como as demais nações. O maior problema, queridos, é quando a nossa motivação é imitar. Deus, na sua onisciência, já sabia que chegaria um ponto em que o povo iria exigir um rei. E por isso ele estabeleceu leis que deveriam ser seguidas à risca por esses governantes escolhidos. Então, o maior problema da monarquia nesse primeiro momento foi que ela foi uma escolha humana para imitar as demais nações. E as consequências disso foram desastrosas. Talvez quando o povo escolheu a monarquia, o povo não pensou nas altas taxas tributárias que eles teriam que arcar pela vida real, pelos gastos da vida real, pelo poderio armamentíssimo ibérico que deveriam ser, pelas fortalezas que deveriam ser construídas, e tudo isso custou caro. No decorrer de toda a história, nós vamos ver o povo vivendo uma vida de altos e baixos, porque muitas vezes reis imaturos assumiram o poder. Sucessão de reis, descendências que não conheciam o Senhor, governaram uma nação que tinha um chamado para a santidade. E a nação como um todo pagou um alto preço. Por quê? Porque quis imitar a nação e se esqueceu que ela era uma nação santa, que não deveria imitar ninguém, mas somente ser dirigida pela vontade e pela mente divina. E a pergunta que não quer calar, pastor César, o que a monarquia trouxe de negativo para o povo? Continuando a nossa análise sobre a monarquia, alguns pontos negativos devem ser ressaltados. O primeiro dela é que a nação, por diversos momentos, divorciou-se de Deus. Esse ponto é bastante perceptível na degradação moral que a nação viveu. No Reino Norte, como já falamos inicialmente, todos os reis da dinastia nortista, todos eles fizeram o que era abominável a Deus. O texto sagrado diz: foi mal, assim como Jeroboão, que foi o primeiro rei da nação do norte. E nesse reinado, nessa sucessividade de reis do norte, a idolatria reinou, o paganismo reinou, o sincretismo reinou. Tanto é que no ano de 722, se nós fizermos o cálculo, a divisão aconteceu no ano de 932 e vai até 722. Então o Reino Norte, quase 2 séculos depois, ele foi extinto. Por quê? Porque a nação viveu na prática do pecado. E é interessante, nenhum rei do Reino Norte se propôs a fazer diferença. Quando nós olhamos para o Reino Sul, que teve a sua derrocada em 586, vemos também que a maioria de seus reis
fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque a nação se desviou dos caminhos do Senhor. Ainda que teve o rei Asa, o rei Josafá, o rei Ezequias, que esporadicamente promoveram ali reformas pontuais cirúrgicas, mas infelizmente a nação jamais deixou a idolatria de lado. Sabe por quê? Porque muitas dessas guerras eles eram obrigados a fazer alianças com reis pagãos. E estas alianças nada mais eram do que legalidades de idolatria no lugar santo. Nós precisamos tomar muito cuidado, queridos, para que os nossos pactos, as nossas alianças, não comprometam o bem da obra de Deus. Infelizmente, vivemos momentos difíceis, onde a igreja alcançou um patamar inimaginável e que é assediada por muitos políticos, por muitas pessoas que querem usar o nome da igreja para se promover. E nós precisamos tomar cuidado, porque estas alianças podem custar caras demais, a ponto dos danos serem irreversíveis. Muito bem, lembrando que a Editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIL, o Plano de Incentivo à Leitura. São textos, dicas, comentários que vão agregar muito mais os estudos da Palavra de Deus. E nós estamos aqui recebendo nos nossos estúdios da Editora Betel a representante da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Laiane Carvalho. Seja muito bem-vinda. Laiane, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, tia Aninha, a paz do Senhor, pastor César, a paz do Senhor, Felipe, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. Que alegria estarmos conectados em mais um Conectados na Lição. E, gente, chegamos na nossa última lição. Quanta mensagem preciosa obtivemos até aqui. Quanta profundidade nós adquirimos, quanta mensagem vinda do coração de Deus para o nosso. E o PIL de hoje, o Programa de Incentivo à Leitura, traz por tema Os Sinais Também Falam. Na nossa vida, nós sabemos que o sinal de trânsito emite uma mensagem: verde, amarelo e vermelho. Verde, pode seguir. Amarelo, atenção. Vermelho, parado. E na nossa vida com Deus também não é diferente. Precisamos estar atentos aos sinais de Deus e à mensagem que Ele quer comunicar a nós. A palavra vai dizer em João, capítulo 14, verso 9, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, o Senhor é o nosso caminho, a verdade e a vida. Tudo aquilo que nós precisamos está em Deus. E se nós ficarmos alertas aos seus sinais, saberemos que Ele tem mensagem para nos revelar e nos entregar. Se você quiser saber um pouco mais deste tema, acesse o nosso site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br. E pastor César, a juventude quer saber quais os pontos positivos da monarquia para a história de Israel. A paz do Senhor, diaconisa Laiane. Quando nós analisamos o tópico passado, a pergunta passada, os pontos negativos. Como ponto positivo, a primeira coisa é entender que os altos e baixos acontecem quando nós confiamos muito mais nos homens do que em Deus. É inevitável que sejamos governados por homens, mas que estes homens possam ser tementes a Deus. Que estes homens possam ser homens comprometidos com a verdade de Deus. Se nós olharmos para o Reino Sul, nós veremos que o povo de Deus teve grande prosperidade nos reinados de Asa, nos reinados de Josafá e nos reinados de Ezequias, mostrando que quando um rei submete-se à vontade soberana de Deus, Deus pode fazer proezas. Outro ponto a destacar, ponto positivo, é que por meio da monarquia, Deus mostrou o seu grande amor para com a nação de Israel. Mesmo os homens tendo falhado no intento, mesmo a nação tendo se degradado daquilo que Deus havia estabelecido para ela, Deus sempre mostrou o seu amor ao pacto feito com Davi.
Deus foi fiel ao pacto o tempo inteiro, mesmo sabendo, quando acontece a divisão do reino, o profeta chega a dizer, por amor a Davi, Deus vai deixar 2 tribos com você. E lá na frente nós vamos ver que o reino de Davi jamais faltará sucessor. E que por fim, queridos, que algo que fica marcado na nossa vida é que mesmo diante dos altos e baixos, os planos de Deus jamais podem ser frustrados. É do trono de Davi é que virá o Messias. É do trono de Davi é que o Messias vai instaurar o seu reino, que jamais terá fim. Hoje vivemos Jesus, que veio falar do reino de Deus, como diz Isaías, o rebento do tronco de Jessé. Prorrompeu. Hoje nós estamos vivendo esse momento, mas chegará um dia em que o reino do Messias será consolidado e ele será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o reino dele jamais terá fim. O grande desejo de Deus é que seu Filho, Jesus, seja Senhor e Rei de toda a terra. Todos os reinos humanos falharam, mas o reino de Jesus jamais terá fim. Que eu e você venhamos viver uma vida de santidade, venhamos entender que o nosso reino será estabelecido com glória, com poder, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e até a próxima. Conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o livro Subsídio do Trimestre, Reis, Tronos que Governaram Israel e Judá, uma literatura imperdível que vai agregar conhecimento nos estudos da Palavra de Deus, escrita pelo pastor Marcos Flávio Oliveira. Adquira o seu exemplar em um desses telefones que estão passando aqui na sua tela ou em nossa loja virtual www.editorabetel.com.br. E em tempos digitais, a Editora Betel sai na frente e lança Ordem do Farol, uma ferramenta com uso de tecnologia educativa que vai agregar muito mais brilhantismo e entusiasmo nos estudos da palavra. Quer saber mais? Acesse o site www.ordemdofarol.com.br. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem retornaremos com mais um Conectados na Lição, com revista nova, gente, falando de Jesus Cristo, Messias, Rei, Profeta e Sacerdote. Deus abençoe e até o próximo Conectados na Lição.